Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Elisângela e a gente vai estar iniciando hoje as nossas aulas sobre saúde mental. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional de um indivíduo. Seria o estar bem consigo mesmo e com os outros. É um estado de equilíbrio, né? Como esse indivíduo ele tem a capacidade que ele tem de lidar com os problemas que aparecem no decorrer da sua vida, de superar os obstáculos e de resistir às pressões de situações adversas, que é comum para todo mundo, mas existem pessoas que apresentam certa dificuldade e ocorre aí o desequilíbrio, que é quando a pessoa precisa procurar ajuda. Além do nosso conceito sobre saúde mental, nós vamos estar falando também aí, no início da nossa aula, sobre manicômios, né? O que são os manicômios? Eu vou passar algumas fotos para vocês poderem estar visualizando o que eram os manicômios. Todo mundo junto, amontoado, largado, sem roupa, péssimas condições de higiene, amarrado, né? Terapia de eletrochoque era muito comum, uma prática muito comum. Vou estar passando para vocês agora 2 vídeos curtinhos a respeito do Colônia, que foi o primeiro hospital psiquiátrico público criado aí no Brasil, lá em Minas Gerais. E na sequência vocês vão assistir ao testemunho de alguns ex-funcionários do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, no Pará. Como foi, como ele está hoje. Colônia é como ficou conhecido o primeiro hospital público de psiquiatria de Minas Gerais. A criação do hospício foi um prêmio de consolação para a cidade de Barbacena, após perder para Belo Horizonte a disputa pela capital do estado. A Colônia é fruto do contexto histórico e social do qual ela resultou. Ela é uma entidade pública, uma estrutura que foi criada por um governo que tinha uma lógica de cuidados de pessoas com doenças mentais que era própria daquela época. A jornalista Daniela Arbex fez uma vasta pesquisa sobre o Colônia, escreveu uma série de reportagens e um livro sobre o assunto. Ela descobriu que logo nos primeiros anos, o hospício já havia começado a virar um depósito de seres humanos. Eu fui buscar no Arquivo Público Mineiro a documentação de superlotação o primeiro registro de superlotação desde 1911 já havia registro de superlotação no hospital. Com o passar dos anos, a situação só piorou. Em 1960, num lugar projetado inicialmente para 200 pacientes, existiam 5.000. A superlotação do Colônia foi um dos problemas denunciados pelo jornalista Irã Firmino no final da década de 1970, em reportagens publicadas no jornal O Estado de Minas. Eu encontrei milhares de mulheres nuas lá, abandonadas, fazendo necessidade ao ar livre com todo mundo, igual bicho mesmo. Entrou lá, só sai quando morre, né? Aqueles muros enormes, não tem como você fugir lá, né? Então, lá era um celeiro, então, de todo mundo que era doente mental, ou entre aspas, excluído da sociedade. Nos Porões da Loucura, o livro de Irã Firmino inspirou o cineasta Elvésio Raton, um dos poucos que conseguiu entrar no Colônia para fazer imagens do que acontecia por lá. O registro foi eternizado no filme Em Nome da Razão. Eu não sei te descrever assim, alguma coisa mais chocante daquilo. Toda a condição dali humana era chocante. Assim, era algo muito forte. Eu me lembro até hoje, assim, claramente dos cheiros que a gente sentia lá. Assim, sabe? O cheiro de sofrimento, de suor, de fezes, de sujeira, né? É algo que ficou impregnado para mim. Até que se viu a necessidade de cuidar e não excluir essas pessoas, né? Agora o próximo vídeo sobre como eram os hospitais psiquiátricos. Testemunhos dos funcionários, tá? Me causou um grande espanto foi quando eu comecei a penetrar no hospital e ver o que se via era um campo de concentração nazista. Doentes nus, sujos, despidos, jogados pelo chão,
não tinham leitos, não tinham cama, não tinha nada, dormiam pelo chão, sujos, e uma coisa que me estarrecia eram os pátios. Os pátios eram o rebutalho. Eles ficavam lá apodrecendo no tempo, compreendeu? Não viam médico, eram poucos os médicos não vinham se deter com pacientes crônicos. O primeiro ato meu, quando assumi mesmo a direção, foi derrubar todas as grades. Eu levei um ano para reorganizar aquele hospital. Ele estava tão destruído. Mas quando eu reorganizei com formação de equipes interdisciplinares, compreendeu? Reuniões periódicas, compreendeu? Com prática de esportes para os pacientes, passeios com os pacientes da comunidade. Eu comecei a abrir as portas, né? A mostrar que eles não eram como a comunidade pensava, pessoas perigosas que iam agredir, que iam matar e esfolar. Matriculamos 34 pacientes, eu me lembro bem de mim, levantando os pacientes do chão, dopado, e começamos corajosamente a alfabetização. E no final desse curso, dos 34 matriculados, 17 se alfabetizaram. Que muitos dos pacientes que estão hoje aqui residindo aqui, eles estiveram no Juliano Moreira em algum tempo. Nós temos, por exemplo, pacientes que estão aqui há 22 anos, né? E que estiveram lá no Juliano Moreira. Então a gente fala assim, que os pacientes daqui são remanescentes do Juliano Moreira. Hoje a gente tem aqui no CIASPA, né, um conceito de atendimento, de assistência muito diferenciado do que era. Eles participam de várias atividades, né, eles saem daqui, vão para passeio, eles fazem lanche terapêutico, alguns vão e compram as roupas que eles querem. Aqui dentro mesmo nós temos atividades como oficina de dança, nós temos uma escolinha, né, que tem 2 pacientes que estão aprendendo a ler, a escrever. Então surgiu aí, com início lá nos anos 70, com a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica. Em 1978, para ser mais exato, surgiram os movimentos sociais pelos direitos dos pacientes psiquiátricos, né? Em 1987, houve o 2º Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, com o tema Por uma Sociedade Sem Manicômios. E aí foi marcado esse ano mesmo, de 1987, pela criação do primeiro CAPS em São Paulo e dos NAPs que foram criados aí em Santos. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial e o NAPs é o Núcleo de Atenção Psicossocial. Foi o marco aí de uma assistência livre de internações e isolamento social. Vou deixar um vídeo para vocês lá na plataforma, no material complementar, que fala da luta antimanicomial, que fala um pouco mais dos manicômios e do processo aí todo de criação dos CAPs para substituição aí dessas internações, né? Procurando melhorar a qualidade de vida, respeitando o direito de ir e vir das pessoas. E o que a gente tem para dizer, né, diante de toda essa situação? Todos nós temos um pouquinho de loucura, né? Que hoje é visto aí como ausência aí, ou dificuldade, ou saúde mental prejudicada, e que precisa ser respeitado. A gente não tem que excluir as pessoas que são diferentes, né? A gente precisa aprender a conviver com elas, com as suas diferenças. E aí é marcado a luta antimanicomial. Quero que vocês assistam esse vídeo, tá bom? Que tá lá na plataforma no material complementar. Além disso, tô deixando também o trailer de um filme chamado Bicho de 7 Cabeças, com Rodrigo Santoro. Esse filme vocês vão assistir, fazer uma resenha do filme e enviar para mim no dia da avaliação final. Você tem uma opinião, seu pai tem outra. Então fala alguma coisa, desembucha, fala. Isso é problema meu, qual é o problema seu? Você quer uma coisa, seu pai quer outra. E olha pra mim, olha pra lá, olha. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Então você para de falar e o seu pai para de escutar. E aí dá nisso. Mãe, eles dão choque nos loucos, eles vão dar choque na minha cabeça, eles vão dar choque, mãe.
os pacientes sem comer pode chegar à loucura. Um desgosto pode levar à loucura. Cássia Kiss. Otton Bastos. Droga, é o que você tomava lá fora. Rodrigo Santoro. Direção de Laís Bodansky. Mostra pra ele o Sossega, Leão. Vencedor de 9 prêmios no Festival de Cinema de Brasília, incluindo melhor ator, Rodrigo Santoro. Bicho de 7 cabeças. É isso, pessoal, por hoje. Muito obrigada e até a próxima.